E hoje nós temos duas mulheres de negócios maravilhosas aqui, a Maria e a Patrícia, onde a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história de sucesso delas. Maria, Oi. muito obrigada por ter você hoje aqui. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória e na segurança do trabalho. Boa noite para todos. Bom, a minha trajetória da segurança do trabalho começou quando eu sofri um acidente de trabalho. Eu sofri um acidente de trabalho quando eu tinha 20 anos, né? Ah, tive uma lesão na minha coluna e no tempo era o meu primeiro emprego. Eu com uma criança pequena para criar, para cuidar, né, da minha pirralhinha, que hoje tem 26 anos. E E eu, assim, no tempo eu fui prejudicada devido que a empresa, ela não aceitou o acidente meu de trabalho, né. E eu fiquei 6 meses sem benefício nenhum. Então aquilo despertou a vontade dentro de mim, porque os médicos chegou em mim e falou assim: "Maria, ou você se qualifica, ou você não vai conseguir mais trabalhar, pelo problema que você adquiriu". Então eu fui me qualificar. Então eu fui me qualificar na área da segurança do trabalho. E eu trabalhava como gari. Quando eu comecei a trabalhar, eu era gari. Eu carpia a rua, fazia Que limpezas, história! fazia limpeza urbana. Sim. E depois, no dia que eu machuquei minha coluna, eu fui encher carriolas de areia. E por ter um sobrepeso no corpo, eles jogaram o problema no meu sobrepeso. Eles não quiseram assumir o Sim, acidente. sim. A fiscalização veio, o Ministério do Trabalho veio, fez um nexo causal, pesou toda a pá de areia e viu que o problema foi realmente um acidente de trabalho, porque não tinha provas anteriores que eu tinha problema de coluna. Sim. Então, eu fiquei 6 meses com esse problema, sem receber, sem nada. E tratando a coluna foram 8 anos. Eu fiquei afastada durante 8 anos, estudando, me qualificando. E eu vou falar a verdade, na época, a Previdência, eles tinham me dado até 50% de benefício, mas eu fiz uma escolha. Falei, eu não quero isso para mim. Eu quero trabalhar, eu quero ser alguém na vida. Então eu fui fazer, terminei a segurança do trabalho e depois eu saí da empresa e fui fazer o meu trabalho na segurança e abri mão dos 50% da própria Previdência que eles iam me pagar, que é o benefício B94, que acho que a doutora até sabe qual que é. Sim, sim. Eu abri mão de tudo, que eu falo, a vida nossa é feita de escolhas, né? E eu falava que eu escolhi viver. Então eu fui fazer isso, eu fui me qualificar. Até hoje eu me qualifico na E parte da trabalhista. As pessoas perguntam, você é advogada? Não, não sou advogada. Eu gosto muito da parte da legislação. Mas é porque a dor bateu, né? sim, sim. Então, E aí você quando foi buscar conhecimento para conhecimento, desenvolver melhor essa sim, área, para bastante. que outras pessoas não passem o que Não você passou, passe. né, E Maria? tem muitos, viu? Sim, Bastante. sim. Olha, E muito bonita essa atuo história. até hoje. É. Quanto tempo? Desde 2011 eu Olha, tô. Eu comecei a estudar em 2011 e assim, e foi tudo por Deus, né? Que eu não tinha condições de pagar o sim. curso. E minha sogra trabalhava numa entidade na nossa região e ela conseguiu a bolsa 100% para mim. E eu agarrei, que eu falo, é oportunidade. Sim. Então eu agarrei essa oportunidade e fui estudar. Então eu fiz, Isso que é ressignificador, né? É, sim. exatamente. E mesmo com muitas dores emocionais que eu falo que tinha várias, mesmo assim eu sempre lutei com elas. Que nem eu falo assim, eu sobrevivi 41 anos. Hoje eu vivo. Eu aprendi a viver, entendeu? E a Maria tem uma história linda de vida também, né, Maria? A história dela é maravilhosa, é guerreira, né? É. Conheço bem essa história, então agora eu não sabia sobre essa história sua do empreendedorismo. Parabéns, Maria, sua jornada muito bonita, viu? Parabéns. Obrigada. E aqui temos a doutora Patrícia, advogada, que é do direito trabalhista. Me fala um pouquinho mais sobre a sua jornada do direito trabalhista para essa transição de mentorias. Maravilhosa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação, o convite. Eu quis fazer a estreia dentro de um podcast com uma pessoa que representasse tudo aquilo que eu acredito, e eu fico muito feliz de ter iniciado com você. Olha, Eu fico estou muito. participando, né, do grupo Sim, Mulheres de Negócios, e eu vi, né, a sua história, a sua luta, a sua bandeira. Então, foi por isso que eu decidi participar e começar com uma pessoa que traz uma mensagem, que tenha de fato a força
né? Então, por isso que eu falei do seu filho, eu vejo a Sim, a sinergia, sim. né? Então, escutando um pouquinho do que você contou da sua história, eu falei, é com ela que eu quero começar. Ah, que legal, fico muito A sua escolha foi feliz. dentro de uma intencionalidade. Sim, eu fico Que muito eu acho que feliz. é isso que a gente tem que fazer na vida, né? A Sim, gente tem que sair do piloto automático sim, e, de fato, para as intenções de encontrar o que a gente chama de propósito, que sim. encontra o chamado. E eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. Ela, na verdade, ela antecede até o direito. Eu tenho como primeira formação o ramo da pedagogia. Eu trabalhei 17 anos numa escola, na coordenação. Então, a gestão sempre fez muito cedo parte da minha vida, né? Então, na coordenação, a gente trabalhava com gestão, né? Ou gestão, orientação. Eu fazia muita orientação. Eu até digo com orientação dos clientes mais exigentes que alguém pode passar, que é mãe, Sim, né? Mãe é, é um cliente muito delicado de se lidar, né? sim. Então, eu comecei minha trajetória profissional na pedagogia. Porém, quando eu fui mãe, eu tive uma crise existencial, de que eu trabalhava o dia inteiro, manhã, tarde e noite, e eu passei 17 anos falando para a mãe que quem cuida da mãe tem que ser, que, aliás, quem cuida do filho é a mãe, Sim, e a minha ficava berçário o dia inteiro. Aí, o meu marido já estava se formando em direito, abriu um escritório, e ele me fez a proposta. Aí eu saí da escola, fiquei um ano em casa, só que daí eu adoeci, porque eu sempre trabalhei, não dei conta de ficar dentro de casa. olha. E isso logo quando a sua filha tinha Logo qual quando idade? tipo um ano e meio mais ou menos, Sim, né. sim, Ainda aguentei mais um tempinho, só que sim, daí começou a ficar difícil, né, de eu sim, administrar com ela. Saí, fiquei um ano em casa, sim, mas não perdi meu sentido, perdi o brilho, né. E daí ele nessa época ele se formou, né, abriu o escritório, eu comecei a ajudá-lo, eu ia alguns dias como secretária, né. sim. Só que um dia, um cliente virou para mim e falou assim: "Ah, eu falei com ela, com a esposa do doutor". Aquilo ali me causou um incômodo tão grande. Sim. Falei: "Nossa, será que é assim que eu vou ser conhecida, a esposa do doutor? Não é nem a secretária?" Porque eu poderia ser secretária, né, que era o papel que eu estava Verdade. desempenhando, né. E aquilo ali me trouxe um incômodo muito grande. Se eu já estava ruim, aquilo ali ficou pior. Aí, o Fabiano, né, meu esposo, falou assim: "Por que você não faz direito? Você vai de manhã para a faculdade, deixa a filha um período, né, pelo menos queria só um período. Tenho certeza que você vai gostar, sendo advogada você pode ter uma agenda mais flexível, né". Então eu fui fazer o direito e me apaixonei. Me apaixonei no direito de uma tal forma que eu não me via fazendo outra coisa na vida a não ser advogar. Gente, o seu marido, Fabiano, aliás, está aqui Tá aqui conosco. conosco. Gente, parabéns, viu, por incentivar a sua esposa ao conhecimento. Isso é incrível, incrível, parabéns mesmo. Não, de fato, ele é uma pessoa, assim, que me incentiva, sempre, colocou a minha capacidade, né, a gente como mulher, às vezes, a gente é subjugada, e quando eu fui mãe, até brinco, mas é verdade, eu não tive o segundo filho, porque eu amo trabalhar. Uhum. Eu tenho um amor pelo trabalho, para mim, segunda-feira, até dentro da nossa empresa hoje, a gente tem um tributo à segunda-feira, em consequência desse amor que a gente tem pela segunda-feira. Mas tudo isso eu vou falar dentro de um desenvolvimento que a gente acabou seguindo. Então, Sim, assim, apesar de eu ter esse incentivo, fui advogar, advoguei por 8 anos, só que o que acontece? Eu não tinha uma mentalidade para empreender. Então, viver da advocacia era um martírio para mim. Eu tinha pavor de boleto. sim, Então, isso foi sendo uma angústia, começou a ser um problema, inclusive isso gerando para o próprio casamento. sim, Porque, diferente de mim, o Fabiano sempre foi um empreendedor nato. Ele, desde a época que ele começou a pensar que curso que ele faria, sempre foi o direito. Ele até fez outras tentativas, fez segurança do trabalho, fez publicidade, até que chegou um ponto e falou: não, chega de perder dinheiro, porque não é isso que eu quero o direito.
Só que eu não conseguia acompanhar ele em termos de divisão de modelo de negócio. Eu achava que eu tinha que pegar meus processos e vou ficar só com os meus e você fica com os seus, né? Sabe aquela coisa bem engessadinha? Sim, Então, a minha cabeça era no máximo de uma advogada autônoma. sim. Quiçá para chegar numa advogada empresária. Então, nesse momento, depois de 8 anos advogando, eu recebi uma proposta de trabalhar numa empresa. Comecei como assessora jurídica, ou seja, saí do meu escritório e fui trabalhar E ele por continuou. contrato. Ele continuou, Ia no trabalhista, né? trabalhista. A Certo. área nossa, a gente já tem de 3 áreas, mas o carro-chefe é a área trabalhista. Uhum. Aí eu fui para essa empresa, fiquei 3 meses como assessora jurídica e eu recebi uma promoção para ser a diretora administrativo-financeira. E daí os meus problemas começaram, né? Porque eu era uma advogada trabalhista, né? Sim, Já tinha uma noção, porque eu já tinha feito consultoria dentro de empresas, mas é diferente quando você tem que gerir. sim. E daí eu fui atrás de me capacitar. Quando eu fui me capacitar, participei de vários treinamentos, eu vi que, na verdade, eu recuperei algo que havia sido perdido quando eu saí da escola. Eu percebi que dentro da organização que eu representava, eu era a gestora conciliadora, eu era a gestora que acolhia, eu era a gestora que queria a participação do conjunto. Na verdade, você descobriu que você gostaria de trabalhar com pessoas. Exatamente. Olha. Aí, nesse meio tempo, o Fabiano, que continuou tocando o escritório nesses 3 anos, só que chegou um momento que o escritório começou a crescer muito e ele começou a não dar mais conta. Uhum. E daí foi nesse cenário que eu vi que eu teria que voltar para o escritório, né? A gente também começou a construir a nossa sede Sim. e foi um assim, investimento muito grande. Aí ele falou assim: bom, a gente está investindo tudo isso para quê? Para quem? Filha, herdeira do escritório não vou ter, né? Que vai fazer um ramo diferente. Então eu pensei e falei: não, eu tenho que voltar para o meu negócio. Só que eu vi que eu tinha que voltar de uma maneira diferente. Eu teria que voltar com uma mentalidade de fato para empreender, para aceitar e correr risco, para gerir, para canalizar o meu negócio, ter a clareza da visão da onde eu queria chegar. Então foi nesse processo de ressignificação, por isso que eu falei da ressignificação da dor, porque foi o processo que eu desenvolvi. Eu tive que tirar aquela mentalidade seletista, Sim. né, aquele medo, né, do boleto, né, entender que boleto hoje é dádiva, hoje imposto é dádiva, né, e na verdade o que você tem que pensar não é o boleto que você tem que pagar, o que você tem que fazer para de fato conseguir arcar com aquelas despesas, né. Então foi nesse processo que eu retornei ao escritório e foi uma guinada gigantesca dentro da minha empresa. Nós saímos de 2 colaboradores, para hoje a gente está com 12. Olha. Estamos em mais processo de contratação de parceiros também, nós temos parceiros advogados. E hoje eu faço o que a gente chama da função do COO, né, então eu fico no tático da empresa. O Fabiano, o ano passado, ele saiu completamente do operacional, hoje ele tem a função do COO, ou seja, da parte estratégica do negócio. E nesse Não processo operacional mais. não, Nem hum, você. nenhum. Olha. Eu já faz 3 anos que eu não advogo, né, Sim, propriamente sim. dito. Mas a gente tem que garantir que o cliente eu falo que a advocacia é o elemento confiança, né, então Sim. como que eu faço para garantir que aquela confiança que o cliente depositou em mim Uhum. transpasse para o meu parceiro, né, que ele cumpra essa confiança. Então hoje a gente tem tudo mapeado, tudo procedimentado, como modo de garantir essa qualidade e essa confiança, né, que o elemento principal da advocacia é a confiança. E nesse processo, Kedma, é que nasceu, porque quando eu estava nessa empresa, eu comecei a me questionar por que que eu saí do meu negócio e vim para cá e agora tenho que voltar. Mas eu acho que foi processo para você entender
que não era o seu lugar Não lá. era. E aí você se capacitou, porque olha a primeira coisa que você falou para mim. Quando eu entrei na empresa, eu me capacitei. Aí você descobriu, não, eu quero trabalhar com gestão de pessoas. E aí você volta para o seu escritório, onde você hoje não é operacional também. Você lidera pessoas e você Exatamente. ensina outras empresas a liderar pessoas. Então, isso que é incrível, né? E vocês, se conectam tanto, né, igual você está falando sobre que você também ressignificou, e a Maria na segurança do trabalho, né, Maria, você trabalha também com a inteligência emocional, né, Sim, Maria? dentro Fala um das pouquinho empresas. para mim sobre como que você hoje viu a necessidade de dentro das empresas, além da segurança do trabalho, que é todos aqueles procedimentos que nós temos quando a gente chega, né, dentro da empresa, você trabalha também a saúde, a inteligência emocional? Então, assim, diferente dela, né, da parte do CLT, a Maria aqui ainda, ela tá muito no operacional. A Hum, Maria não consegue largar ainda o operacional. Porque a Maria, quando vai para as empresas, ela quer entender os 2 lados. sim. Porque para entender a parte dos riscos, eu tenho que entrar dentro da fábrica e analisar todos os riscos para chegar a uma conclusão. Só que quando eu chego na parte do empresário, eu escuto as 2 partes, né? Eu vou para o lado dos Hum, funcionários, escuto o lado dos empresários. É reclamação dos 2 lados, sim. né? Mas assim, reclamação tem demais, mas o que eu percebo é que ninguém quer resolver problemas. A maioria eles querem fazer assim, ó, passar a culpa para o próximo, não quer resolver o problema ali no momento. E o que ela falou realmente sobre processos é o que está faltando muito dentro das empresas. Uhum. Isso já começa desde o momento que faz a contratação. E olha como o seu trabalho complementa o dela, vocês vão ter que conversar aí Com depois, hein? certeza. Você Vai, percebe vai, vai isso? nascer uma relação de Ah, mas parceria com aqui. certeza vai. Com Entendeu? certeza. Você vê que tem essa É. dificuldade, é no processo da parte de admissional ali. Você já vê que tem Uhum, coisa errada desde ali. uhum. E o que eu explico para os empresários, que eu falo assim, gente, o arroz com feijão, ele é o básico, eu falo, o arroz com feijão é o mais certo. Fez a contratação do seu funcionário, o exame admissional é o que você tem que ser realizado. Só que acontece, como que eles vão fazer os exames, né, admissional, sendo que nem sabe dos riscos que o funcionário está lá dentro? Aí que eu entro, eu falo assim: "Vem cá, ó, lá dentro da sua empresa eu analisei só qualitativamente. Eu avaliei que tem ruído excessivo e o seu funcionário só faz um admissional básico. Como que você garante que esse funcionário entrou dentro do local de trabalho com algum problema de audição? E amanhã depois ele não vai pleitear uma trabalhista e falar: "Não, eu adquiri dentro dessa fábrica". "Ah, não, mas aí você não", aí você vai falar que não, tá, ok, mas como que você prova? Porque hoje é fatos, provas tem que ter documentado e não Uhum, tem nada. uhum. Sabe que é nada, nada. E aí o empresário olha para mim e fala assim: "Ah, mas o funcionário sempre ganha". Eu falo: "Não é que ele sempre ganha, é que vocês não faz nem o básico. Sim. E o básico para vocês não sai caro". E Tem na que fazer o verdade, básico bem feito, bem né? É. feito. E Agora não assim, e o adianta. que a gente, é igual você falou da contratação, a gente tem até uma máxima, né? O que começa errado, a probabilidade dele dar certo é muito pequena, né? Você começando certo já pode dar errado, imagina começando errado. E a porta de entrada é o processo de contratação, que é o que normalmente é o que mais é Dá problema. negligenciado, É. porque a gente ainda contrata por indicação, por currículo, Uhum. Sim. Isso é né? E é verdade. isso que era uma outra coisa que eu ia te perguntar aqui também, Patrícia. O que que é que dá errado, né? A hora que a empresa vai começar a contratar, o que ela fala assim, olha, o que que pode melhorar? Né, assim, na contratação, você já pontuou alguma coisa? Qual um outro exemplo que você fala assim, olha, que você trabalha na gestão de pessoas e que fala assim, ó, tem que ser esse processo, esse caminho, porque senão vai dar ruim. O que que você me fala sobre Primeiro isso? ponto é o processo seletivo, né? A gente não tem, a maior parte Então das tá empresas complementando o não que a tem uma Maria tá falando. clareza, né? Já começa assim, Hum, qual é a função, qual que é o profissional que eu tenho que contratar. Então, a dificuldade, em princípio, é você ter essa clareza dessa contratação. Para que que você vai contratar? Qual é a função?
para essa função, o que que é importante você elencar como qualidades, competências, né? Então já começa aí. O segundo grande erro, aí a gente vai a gente esquece dos princípios. O que é combinado não é enganado. Sim. O problema é que não existe a combinação. Então hoje a gente tem, principalmente nas pequenas e médias empresas. Nas grandes isso já é um pouco mais resolvidos, né? Um contrato de trabalho que de fato reflita a realidade. Essa fala do empresário é muito comum. Ah, vai lá na justiça, o empregado tem sempre razão. E você muito assertivamente colocou, não é que ele tem sempre razão. É que a gente não sabe, né? Quando eu vou abrir uma empresa, eu falo que a gente não, igual filho, né? Não recebe um manual, né? Isso é uma crítica que eu faço até para as entidades que poderiam dar essa assistência. Eu acredito que o empreendedor, o empresário, a gente já saiu daquele cenário do amadorismo. A gente pode até começar de uma forma amadora, mas logo isso tem que ter a virada de chave, porque a consequência ela é muito grave. E é grave até o ponto de, dependendo de uma condenação, você ter que fechar, sucumbir o seu negócio. Por uma coisa o quê? O combinado. O que é o combinado? Um contrato de trabalho que reflita a realidade daquele colaborador, das atividades, das obrigações, dos deveres, dos direitos de ambas as partes. Contrato de trabalho, eu não vou fazer, não é uma crítica, não pelo profissional, eu acho que existem contadores excepcionais, mas o contador é a pessoa que tem mais habilidade técnica de fazer um contrato de trabalho. Acho que é isso que a gente tem que avaliar, né? Esse contrato de trabalho, ele contempla tudo que eu preciso? Não, eu já Esse que é o penso. problema. Eu Aí até vai lá para desvio de função, acúmulo de Sim. função, de uma coisa que não Daí a ficou muito Maria vem na bem. segurança do trabalho eu e olha altero, lá. Olha, eu olho. altera. Quando eu pego uma empresa, eu já pego ela desde o início, desde a parte do contrato de trabalho. Porque o que eu vejo também De maior todos? de todos. Quando eu pego uma empresa, a empresa só me fala assim: "Maria, eu preciso que você venha aqui, avaliar como está a situação da minha empresa". Porque a maioria das empresas que me procuram é aquelas que está com problemas, Sim. processos. Eu sempre fui de resolver problema das empresas. Eu falo assim: "Gente, vamos pegar esse contrato de trabalho". Quando você olha, você vê cada erro grosseiro e fala assim: "Mas vem cá, como que você fez isso com esse funcionário se no contrato não está escrito?". E eu falo assim: "Gente, ó, nós temos direitos e deveres para as 2 partes, para o Sim. funcionário e para o empresário. Agora você quer colocar só direitos e deveres só para você e para ele também não?". Aí eu pergunto para o empresário, eu falo assim: "Vem cá, se eu for na sua casa, quem que manda, eu ou você?". "Eu". Hum, Ah, então é é isso. isso. Quem que manda na sua empresa? Está invertendo os valores, o que eu vejo. Os funcionários, não estou sendo contra, não estou Sim, sendo sim. radical, mas o que eu vejo é isso. Os funcionários chegam, sentam na mesa, quando está na necessidade, eles falam aquele monte. O empresário do lado de cá, a pessoa que está fazendo as contratações, por pressa que tem que fazer e colocar logo para dentro, vai pegando assim e vai jogando. Na verdade, a gente já tem até uma máxima: você tem que ser uma tartaruga para contratar Sim. e um tigre para dispensar. Porque existe o contrato de experiência, mas ele é 90 dias. E o que às vezes a gente fica, às vezes até um problema que a gente também corrige isso. Gente, experiência tem que ser hard. Uhum. É o prazo que você tem. Porque depois que passar os 30 dias, os 90 dias, aliás, ele já está no contrato indeterminado. Isso tem consequência em verbas rescisórias. Uhum. Então, você tem um período, eu falo que o empresário, o empregador, ele tem vários dispositivos que são favoráveis a ele. Por exemplo, o contrato de trabalho. Quem dita a regra do contrato de trabalho é o empresário, é o dono ou dona de empresa. E ele tem um poder, lógico, né? Não vai poder pôr motorista para lavar carro, Sim. né? Ou lavar, sei lá, Sim. fazer serviços gerais. Sim. Mas dentro das funções que a gente chama funções correlatas, tem um mar de coisas que você pode pôr, mas você não coloca. É recepcionista, tem que fazer o café. Eu falei, por que você não colocou lá que ela tem que fazer o café? Era só ter colocado É no só papel, colocar, né? sei lá, fazer o Sim, café. eu chamo isso daí que eu falo, gente, vocês não fez uma ordem de serviço. Na ordem de serviço, a hora que você já faz a contratação, o funcionário já aceita. É diferente, né? Que nem contratar um recepcionista, falar assim, agora você vai levar 10, 20 banheiros que entra naquela parte da Exatamente. insalubridade. Aí, É aí não é totalmente. coerente, Não né? tem. Ah, mas a recepcionista, ela pode fazer um café? Pode.
Mas as pessoas não aceitam, fala que já teve dupla função, desvio de função, é onde os processos trabalhistas vêm correndo. E Porque assim, a pessoa não tem nem a clareza da função dela. Agora, se desde o momento que você faz, hoje a gente chama até, tem até um nome, né? Eu não sou boa muito de inglês, tá, gente? Mas é colocar a pessoa dentro do board, dentro da empresa. Uhum. E nesse processo de colocar dentro da empresa, tem as etapas que a gente chama de integração. uhum, E, inclusive, de falar quais são os Uhum. combinados, sim. né? Mas isso é completamente, eu vou falar pela maioria, negligenciado. Sim. E daí depois, lá no final, é outro problema também das empresas, a dificuldade de entender que eu sou empresa, logo sou detentora de documentos. Uhum. E isso não tem. Não tem. E para você, Maria, qual foi o maior desafio da sua trajetória? E como você superou isso? O maior desafio foi por ser mulher na área da segurança do trabalho, É. porque eu fui para uma construção civil. Fui para construção E como você civil. superou isso? Eu sempre fui daquelas de trabalhar dentro da lei. E como a empresa tinha sua visão e missão, né, tinha que fazer a implantação de uma ISO, então eu fui muito atrás de conhecimentos. Então Sim. eu mostrava para os gestores mesmo qual era o correto. Sim. Eu dentro de obra já chegaram até como que eu posso falar? Não é subordinar, não. Como que a gente fala aquela palavra, meu Deus? Eu estava no dia da minha auditoria externa, que eu ia levar a auditoria externa, o engenheiro ele fez, colocou vergalhões sem proteção no prédio inteiro, porque aquilo aí ia me dar uma não conformidade enorme. Visita técnica? Não, assim, esse apartamento, quando eu fui trabalhar, ele era financiado pela Caixa. E a Caixa, ela exigia muito a parte documental, principalmente de segurança do trabalho. Uhum. Então, no dia da auditoria externa, dos pessoal da Caixa mesmo, do auditor externo, tava tudo bonitinho se olhando assim, mas dentro do prédio, tava tudo, os vergalhão tudo expostos. Um dia antes, o engenheiro pediu para fazer algum trabalho e não colocou proteção. Só que como eu tinha um contato muito grande com os funcionários, chegaram até a mim e falaram assim, Dona Maria, os vergalhão tá sem proteção. Eu lembro que o auditor externo estava vindo comigo e os meninos correndo na frente, só colocar, É diligência de terceiros, a due diligence. né? Eles Isso, cobram muito, né? Por é, questão que ela acaba sendo no futuro responsabilizada, né? Olha só. fizeram isso comigo. Só que a minha parte documental e de segurança do trabalho passou 100%. E eles falaram, em todas as obras que a gente foi, nós nunca vimos tanta documentação. Que nem aqui você tem. Eles perguntou, se teve ajuda? Eu falei assim, não teve engenheiro contratado. Os documentos da responsabilidade do engenheiro, eles fez, mas a parte da gestão toda quem fez foi eu. Então foi uma grande escola, por isso que eu falo, 3 anos e meio, bem feito. Olha, isso é importante. Bastante. E Patrícia, e para você, como que vocês se mantêm atualizados, né? E essa questão das tendências empresariais e jurídica para oferecer uma melhor mentoria? É, nesse processo, né, de voltar para a minha empresa, eu sabia que eu não poderia voltar da maneira que eu saí. Então, eu tinha que ir atrás dessa qualificação. E foi muito interessante, porque eu sou da área educacional, eu até vivo hoje a reconciliação, né, com a área educacional, porque você, como mentora, você ensina e aprende. Eu falo que eu vivo para ensinar e aprendo. Ai, perdão, errei. Eu vivo para ensinar e ensino para viver. Olha. Então, ressignificar, trazer de volta essa formação foi assim um momento muito bacana, porque foram 17 anos, né? E então eu sabia que eu tinha que voltar diferente. Só que o que mais me angustiava, que me angustiou durante muito tempo, era por que que eu tinha saído. Isso virou um tormento interno, um tormento interno. E daí, eu conversando com uma mentora, ela assim, era uma mentora, mas ela tem um cunho, assim, bem da parte espiritual. Ela falou assim para mim: "Você já percebeu que você tem a palavra?" Aí eu falei: "É verdade". Eu falei: "Todas as minhas amigas, eu sou aquela amiga assim, ninguém me chama pra ir pra balada, me chama pra um café".
É. por uma DR, por um Nossa, problema. Ninguém me chama pra balada Ninguém me também. chamou pra balada, né? E Ninguém. durante muito tempo, assim, você fala assim, ai, você tem a palavra, aí você compreende, aí você quer. E eu sempre falo assim, ah, minha amiga, você fala isso porque você é minha amiga, você gosta de mim. Ela fala assim, não é por causa disso, não. E essa mentora, ela me trouxe a questão que eu precisava entender qual que era a minha habilidade. Uhum. Por que que eu nasci? Qual que era a minha identidade? E foi aí que eu comecei a busca pela espiritualidade. E foi no desenvolvimento de uma inteligência espiritual, tanto que eu não vou falar nem de religiosidade, porque eu não tenho. Eu sigo os princípios que estão há mais de 2000 anos dando certo, né? E foi ali, Kedma, que eu encontrei o meu chamado. Você tem a história parecidíssima com a da Maria. A Maria é a mesma coisa, não, Maria? Sim. E assim, e foi uma coisa assim tão, tão bonita, porque eu tô aqui com a minha assistente, e na verdade ela também é minha irmã, e ela sempre fala para mim, ela falou assim, você não tem ideia do poder que você tem, as pessoas confiam em você. Sim. Sim. E eu falei assim, mas como assim, confia em mim? Ela falou, confia, pá, acredita, confia. Sim. E eu, pela área, né, 17 anos fazendo planejamento, vamos dizer assim, facilidade didática. Então, eu percebi que eu poderia trazer essas informações para dentro da mentoria. Porque eu fiz várias mentorias, eu investi Uhum. considerável, E vou fazer sempre nesses na inteligência emocional, as suas mentorias gestão. de gestão. Gestão, fiz várias ferramentas de coach, Uhum. né? E muito, muito, muito mesmo dedicada à inteligência espiritual. Digamos assim, fiz várias pesquisas, estudos. Sim, sim. E nessa de eu me deparar com esse conhecimento, eu vi que eu poderia fazer a junção das 3 áreas. A área educacional, a área jurídica, como ela bem colocou, nas auditorias, a gente faz auditorias, na verdade, eu estudo compliance desde 2016, eu me formei em 2015, 2016 eu já estudava compliance, porque eu sempre gostei do preventivo, né? Sim. E eu lembro que na época eu começava a estudar compliance e o meu marido falou assim, a gente nem tem cliente para comprar para compliance. Pensava comigo, um dia Hoje grandes terei. empresas têm. Hoje, na verdade, É surreal, né? Quando eu comecei a estudar, muito comecei a tempo. estudar. E assim, então dentro das auditorias, né, que a gente faz, dos treinamentos, eu percebi essa fragilidade que o empreendedor, às vezes, hoje a gente tem uma enxurrada Sim. de conhecimento, mas a dificuldade de aplicar para o negócio dele. Sim. Então, por exemplo, vai falar, saia do operacional. Mas como que a Maria vai sair do operacional? Isso tem que ser toda a tratativa dentro do negócio dela. Então, você levar uma mentoria, em termos assim, vou informar as ferramentas, vou informar o que é o Smart, vou informar o que é a roda da vida, mas como que isso eu aplico para mim, Uhum. né? Então, foi nessa ressignificação, então, por mais que eu fizesse as mentorias, eu tinha uma dificuldade de trazer isso para o meu mundo. E foi aí que é o que eu falo, que a grande virada da minha vida foi quando eu entendi que eu já tinha os recursos, que veio da educação. Olha. Então, aquilo que falava de planejar, Sim. aquilo que falava de procedimentar. De colocar em ação. Se existe uma coisa que advogado entende é de processo. Sim. Ele sabe o que precisa para iniciar e como deve ser conduzidas as estratégias para terminar bem. Sim. Falei, gente, tá aí a sacada. Sim. A aplicabilidade vai ser nesses conceitos advindo de outras áreas, Sim. né? Ô, Patrícia, então assim, olha, dentro de uma empresa, tipo, você trabalha com pequena, média e grande ou não? Tem uma categoria de empresa que você trabalha? Nas 3. Pequena e média. Pequena e média. Pequena e Então, média. eu tenho uma empresa onde eu tenho 12 colaboradores, onde hoje eu sou totalmente operacional. Aí você, com a sua equipe, vai dentro da minha empresa, onde você me ensina ferramentas, onde eu consigo delegar, onde a equipe da minha empresa consegue executar o trabalho e onde eu posso ter mais tempo ou ficar na estratégia do meu negócio. Vocês têm essas ferramentas. É isso que é o trabalho de vocês. Nesse processo que vocês trabalham, é isso? Isso. É assim, Kedma. Primeiro
passo que a gente faz dentro de uma mentoria, primeiro é entender a maturidade daquele empresário, Uhum. né? Esse é outro ponto também. A gente, por isso que eu falo que eu vivo o romance com a educação, né? A gente tem que entender o momento de aprendizagem que está daquela pessoa. Uhum. Então, é estruturar a empresa dele visando que a gente tem 3 camadas: a operacional, a tática e a estratégica. Se ele só está preso no operacional, eu até tenho eu gosto muito de frase de efeito, Uhum. né? Eu não sei porque eu gosto de frases, né? Então, assim, Eu se você, também adoro se frases. você está preocupado com o funcionamento da sua empresa, quem está se preocupando com o crescimento dela? Sim, Porque é físico. A física diz, ou é para cima ou é para baixo. sim, Não tem, né? verdade. Não tem estagnação. Então, ou você está para cima ou você está para baixo. Então, pensar no crescimento Uhum. é tão importante quanto o oxigênio para o ser humano, Sim. né? Então, o primeiro passo que a gente faz é uma sessão que a gente chama de sessão estratégica, Sim. que é entender como que aquela empresa, se ela tem essas camadas bem delimitadas, Sim. se não tem, esse é o primeiro passo, Sim. né? E à medida que tem as camadas, aonde que está aquele empresário? Porque eu tenho uma outra frase: a empresa é reflexo do dono. Com certeza. Só que às vezes, para você trabalha com empresários, você sabe, se é um empresário, você sabe, é muito difícil você chegar para um empresário e falar assim, então, o problema da sua empresa é você, né? É. Não, brincando. Então, Não mas pode primeiro ser você dessa forma. trabalha o dono da empresa e depois o time. Às vezes a gente tem que fazer um processo inverso. É. Às vezes a gente tem que ir para o time Hum, para depois, porque tudo depende da maturidade do dono, né? Porque é o que eu falo, se eu chegar na primeira sessão e falar assim, olha, o problema da sua empresa é você, Uhum. você perde a pessoa, você perde a Sim. confiança. Não é verdade, não é nem perder a confiança, na verdade nem existe a confiança, na Sim. verdade ergue-se um muro e a partir dali todas as portas estão fechadas. Então você, como mentor, é diferente de uma consultoria. Por exemplo, ela vai lá, ela fala, isso aqui está errado, isso aqui tem que corrigir, isso aqui. Na mentoria, não. Sim. A mentoria você tem que ter uma sensibilidade, Sim. né? Porque muito provavelmente você vai esbarrar no dono ou dona da empresa. Sim. Então, às vezes, você tem que chegar pelo time, Uhum. né, pelos colaboradores, pelos setores, desenhar essa estratégia para, num segundo ou terceiro momento, trabalhar com a mentalidade do dono. Por quê? Isso é ser diferente, ser mentor. Só que tem um problema ou uma solução. Eu vejo isso como uma solução. Ninguém quer perder. Sim. O sentimento de prejuízo, automaticamente o ser humano, Sim. ele rechaça. Então, às vezes, você tem que ter a estratégia de como mostrar esse prejuízo. Então, vai chegar o momento de você trabalhar com o empresário, Sim. mas às vezes não é no primeiro momento, né? Igual na minha empresa, né? Que agora eu saí do CLT o ano passado, minha empresa ainda não tem um ano. E hoje por isso que na minha palestra que eu falo rumo ao sucesso, porque eu também estou em busca do rumo. E o sucesso é quando os 11 pilares da nossa vida, ele tá em congruência, né? Que eu falo assim, é igual uma bolinha. A minha bolinha, eu sei os meus pontos, que ela tá quicando. Então, porque todo começo de mês, inclusive ontem, eu falei no meu Instagram sobre isso, a Maria já foi lá na Inda, já viu o meu caderno, que é a Roda da Vida. Eu faço a Roda da Vida, eu faço meu Smart todos os meses. Porque hoje a minha roda da vida, parte social tá ótima, né? Mas amanhã ela pode ser que esteja ruim. Então, isso é onde eu venho trabalhando, né? E é isso que eu mostro, né, para as empresárias, que a gente tem que trabalhar primeiro. Igual eu não tenho time, né? Sou eu e mais eu. Então, Uhum. eu que vou lá, lavo, eu que vou lá, lavo a Eu, louça. empresa. É. Eu, empresa. Isso. Hoje eu que faço tudo isso. Mas eu vi sozinha, por isso que na minha palestra é rumo ao sucesso e descobrindo o seu caminho através do autoconhecimento, que eu vi o quanto que o autoconhecimento é assim, essencial, o propósito. Eu sei qual é o meu propósito. O meu lema é, a minha frase, conhecimento transforma, e a minha missão é poder contribuir para as pessoas através do conhecimento, porque eu tenho um espaço que leva conhecimento para as pessoas, né? E aí depois a gente fala sobre comunicação assertiva. Se você não comunicar bem e assertivamente, você também não consegue evoluir. E sobre o hábito, que o hábito traz a disciplina e você fazendo tudo aquilo, mesmo que você não gostar todos os dias,
aquilo te leva à excelência. Então eu falo sobre A esses constância, 4 né? temas, que eles não são pilar, porque eles não são assim, um caiu, os 3 eles vão cair. Não, é independente, eles estão 4 temas, esses temas que eu acho importante para o nosso crescimento. Então, tem tudo a ver quando por isso que eu fiz essa pergunta para você, como que você trabalha no empresário ou você trabalha no time primeiro, né? Então, eu estou vendo que você está trazendo as ferramentas que eu também falo sobre elas. Então, elas são muito importantes para o desenvolvimento do empresário, né? Sim, E a com Maria, certeza. ela me trouxe também a questão da segurança do trabalho, que ela não só trabalha a segurança do trabalho, ela trabalha a saúde emocional, né? Então, eu queria agora, assim, que você me falasse, Maria, se você tem palestras sobre saúde emocional, como que você trabalha dentro das empresas? Você já me falou que você trabalha falando para o empresário que ele tem que seguir, qual é a contratação, o que tem que fazer, que é a parte de segurança do trabalho que a gente já sabe. Mas você dá uma consultoria na saúde emocional de quem tá, do time da empresa? Como é que Também, você fala sobre isso? também. Eu comecei a realizar as palestras de saúde emocional, né, nas CIPATES, a doutora sabe, né? Nas Uhum, Uhum. CIPATES. bacana. E hoje todo mundo sabe que existe agora a CIPA-A, né? Do assédio moral dentro das empresas. Essa eu não sabia, Tem até novidade uma pra mim. É lei. uma É? lei, e agora também saiu uma nova lei sobre as empresas que colocarem também, tratar a saúde emocional dos funcionários. Isso aí agora também saiu, acho que dia 28 de março, alguma coisa que eu li por cima, não peguei a fundo. Uhum, Mas a CIPA-A já tem, que é sobre o assédio moral. sim, E a maioria dos assédio moral que eu vejo das denúncias está vindo da liderança. Porque eu falo assim, o empresário, ele tem os seus líderes na fábrica, né, nos seus uhum, setores. sim, Só que quando vem chegar no empresário a parte dos assédio, a bomba já está estourando e já está bem feio o negócio. Então eu falo que o problema tá vindo nas lideranças. sim. Aonde Hoje, eu na verdade, tem até a obrigação de ter os agora canais tem de que ter os denúncia canais de denúncia. instituídos. Tem que Isso ter. é uma obrigação, né, das empresas, E as exatamente empresas, é. por essas questões. E assim, a CIPA, ela não é obrigatória para todas, só que tem empresas pequenas, por exemplo, de 10, 15, 20 funcionários, vai pegar empresas maiores para trabalhar, eles estão exigindo a CIPA implantada em todas elas. E, assim, não cortando você, mas complementando, até uma pergunta que a Kedma fez, as tendências, né? Hoje, no campo jurídico, a gente vê uma tendência, mas na verdade é uma tendência que é do próprio mercado, Uhum, né? Eu falo que eu estudo também bastante inteligência artificial, até para trazer dentro da advocacia, como uma ferramenta mesmo de trabalho. E eu falo que quanto mais eu estudo a inteligência artificial, mais eu vejo que o ser humano é insubstituível. Uhum. Mas é um ser humano diferente. A gente tem a própria geração Z, né, que é um desafio, né, você trabalhar com a geração Z, a gente, né, um pouquinho bem antes da geração Z, mas você vê que é um comportamento que vai exigir as interferências de uma maneira diferente. Então, as empresas que não se atentarem para isso, independente de uma movimentação da lei, até a gente tem um jargão que o direito ele vem bem atrás da sociedade. Então, primeiro a sociedade evolui para depois as leis evoluírem. Só que você percebe que existiu até um avanço da legislação, mas ainda tem muito empresário que ainda está naquela quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, Bastante ainda. né? Então, são essas crenças que a gente tem que acabar, vamos dizer assim, modificando o olhar, direcionando visão, porque isso não vai se comportar, isso não vai se sustentar. sim, Então, quando a gente fala em empresa, você falou assim, eu faço tudo, eu empresa, né? Não tem problema, sim, né? Toda empresa grande, ela começou pequena, e começou pequena na maneira artesanal. sim. Então, você é artesã, você faz tudo. A questão é, mesmo do fazer tudo, tudo tem que ser feito. Então, eu tenho que ter um momento que eu vou pensar no meu financeiro, eu tenho um momento que eu vou pensar... Eu tô no meu financeiro, eu tô lá limpando, eu tô fazendo a recepção, aí depois eu faço café. Gente, vocês vão olhar lá, eu faço tudo. Mas isso tem que estar dentro de uma rotina. Tem que ter, vamos dizer assim, eu falo, os departamentos têm que existir, pelo menos na sua cabeça.
Sim. né? Essa segmentação, né, ela tem que existir e a segregação tem que existir, porque quando você está no momento, estou eu lá pensando no meu financeiro, você pode ver que é diferente. Uhum. Você está focada naquilo. Então, de fato, você vai analisar o quê? Quais números? Só que é outra questão, né? Que números que eu tenho que observar? Quais são os indicadores que são importantes para mim? Porque a gente vê na internet um monte de indicador, mas todos aqueles refletem o meu negócio? Sim. E aí eu vou trazer, você falou e eu vou falar sobre isso, porque num final de semana agora eu estava conversando com o Sérgio, um amigo meu, ele é dono de uma empresa de software. Então ele vende, ele tem 22 funcionários e tudo da geração Z. Gente, vocês não têm noção. Ele falou assim para mim, Kedma, você pode falar com eles da sua palestra sobre ter um propósito, um desafio? Porque hoje eu faço entrevista com eles com 25 anos, o pai tá, entrevista online, o pai tá do lado, orientando. Aí ele fala assim para mim, Kedma, daí eu perguntei assim para ele, você tá sozinho aí? Ele falou assim, não, meu pai tá aqui do lado. Aí o pai entra e fala assim para ele assim, olha, não, eu só tô aqui do lado para saber se ele ia falar certo na entrevista, porque pode ser que ele não vai falar do potencial dele. Então o Sérgio trouxe para mim que essa geração Z, eles chegam lá cabisbaixo, senta lá na frente do computador e eles não interagem num setor no outro. E se fala assim, olha, muito obrigado, não quero mais o seu trabalho, e disse que eles pegam as coisas deles e vão embora. Não tem comprometimento, sabe? Então, vocês trouxeram essa questão, né, dessa geração. Então, é complicado para os dois setores? Para o da Maria, dentro das empresas, trabalhar, e você também, Maria? Eu tenho, a doutora não sabe, eu tenho 3 filhas, né, você sabe, Sim. né. Uma tem 16 anos, e ela tá dentro de uma multinacional na cidade, só que eu ensinei ela o meu método de trabalho. Então, tanto Uhum. que ela chega lá na empresa, ela não fica só focada em uma coisa, ela vai fazendo todas as coisas, porque eu falo assim: "Você não vai ter nós para sempre". Sim. Então, eu falo assim que o papel pai e mãe é ensinar, Uhum. só que tá sendo totalmente diferente, né. Eles querem fazer. É. Aí chega lá na frente, eles não vão aprender. Então, que nem você sabe do que eu já passei lá atrás Uhum. com a minha mãe, hoje eu falo que eu sou grata ao que ela me fez, por me tornar essa pessoa que eu sou hoje, né? Sim. Ela foi essa pessoa que me empurrou, falou: não, você fez, você vai assumir. Sim. Então, são responsabilidades que está sendo difícil eles tomarem. Sim. Eles não estão tendo isso. Sim. Então, e isso eu falo não é só geração Z, não, tá? A parte da responsabilidade eu vejo até nas empresas Uhum. dos próprios funcionários, da própria liderança. O processo que nem a senhora fala, não sei se a senhora pode chamar de senhora? Não, pode ser Ah, você. então, o processo que vocês estão falando de fazer implantação, isso aí é fundamental dentro de uma empresa. Porque essa história de falar assim, o dono fala uma coisa, o líder fala outra. Muita coisa acontece assim. Aí eu chego e falo assim, eu sempre estou intermediando, né? Porque o funcionário ele vem e reclama comigo. Ó, Maria, você pode fazer alguma coisa por nós? Porque eu vejo assim, eu não vejo o funcionário mais um. Porque essa é o dilema lá fora. Ah, é mais um. Não dá certo, nós troca. Não é desse jeito. Uhum. Essa rotatividade que vocês fazem dentro da empresa, só que sabe o que gera para mim? Eu vejo que vocês vão ter logo um acidente aqui dentro. E a indenização é super alta. Aí eu vejo que vem de encontro, acho que o seu trabalho, que você coloca missão, visão, E valores dentro das empresas, porque assim, olha, todo mundo dentro da empresa tem que saber aonde, vou dar um exemplo agora, né? Tá todo mundo dentro da empresa, dentro do ônibus, né? Aí o dono da empresa fala, pensa na cabeça dele, né? Olha, eu vou pro Uhum. Guarujá. Só que daí todo mundo tá dentro do ônibus, um tá falando assim, não, nós vamos pro Guarujá, nós vamos pra Serra Negra. O outro falou, não, nós vamos pra Monte Verde. Aí fica todo mundo perdido, ninguém sabe aonde é o objetivo, Não. onde quer chegar, É né? onde faz as Então eu cagadas. acho que daí vem de encontro o que a Patrícia vem a gestão ali, né, Sim. A mostrando onde quer. identidade É, exato. é assim, é até, é até triste de ver, né? Uhum. Porque quando você chega, às vezes você tem a sua identidade. Ah, tem, doutor, tem. Qual que é a sua identidade? Ah, tá lá escrito. Tá, É. mas fala, traduza. É. Aí já é um problema, né? Você tirar isso de quem criou essa identidade. Aí você vai. Os seus colaboradores sabem disso? Eles têm essa clareza? Eles sabem aonde eles estão e aonde você quer levar essa empresa? Porque,
gente, existe um descompasso, existe uma diferença tão grande entre o que eu tenho na minha cabeça, o que eu projeto no mundo e o que o outro entende, que à medida que você entender que isso são ideias concatenadas e tem que ser ações desenvolvidas, é isso que vai dar garantia que a sua missão, que a sua visão, que os seus valores, de fato, seja perpetuada por aquele que está executando, Sim, por aquele que está lá na ponta. sim, E se você parar para pensar, todos os problemas, eles começam, na verdade, aí. sim, Eu vou falar de contratação, eu vou falar de demissão, eu posso falar qualquer problema. Na verdade, a raiz está nos princípios. sim. Aquilo que começa errado não vai dar certo. E uma coisa vai embolando na outra. Vai Porque dar a nada. falta de clareza, ela se torna tão gigantesca que até o dono do remo, ele não sabe para onde ele rema mais. Foi o que a Maria falou, que ela fica entre Eu o fico empresário e entre os liderados, né? Sim, você Entre os fica intermediando colaboradores, ali, ó. né? E sempre pega os erros, É, viu? Só que a gente leva até eles. A gente sim, até passa e fala assim, gente, eu não tô fazendo aqui a gestão de vocês. Eu vim fazer consultoria de segurança do trabalho. sim. É isso que eu tô fazendo. Mas eu E às tenho vezes essa você é visão. vista até como salvadora, tipo assim, leva mensagem para ele, pelo Não, amor de duro Deus. que é. Eles torcem pra me chegar Né? logo na empresa e falar assim, ah, ela vai vir hoje. Olha, É. gente, Então você vê a carência, né? sim, A carência de direção, a carência de inspiração, a carência de conhecimento, Bastante. né? Então, acho que é eles o. só sabem produzir, né? Só. E aí, eu acho que isso fica mais agravante quando pega herdeiro, né? Nossa, família. Aí, tipo, é uma empresa familiar, e aí o pai não trabalha mais, passou para os filhos, e os filhos não têm a clareza como o pai tinha, né? Eu participei de um mastermind com a Sandra Chayo, que é a dona da Hope, né? Sim, E lá eu achei, nossa, eu falei, gente, se toda empresa fizesse assim, acho que ela é a segunda ou terceira geração, acho que era do pai, tá para elas, mas só que já tem filhos, né, que já estão. E eles têm bem desenhado como que é feita essa sucessão. sim, Não é porque você é meu filho que sua cadeira tá garantida. sim. Eles têm que ter tipo assim, Uma capacitação. uma capacitação e não só capacitação. Ah, você quer ser diretor de marketing? Você tem que ter trabalhado em outras empresas, no mínimo, aí, sei lá, 3 anos naquela Pra função, depois assumir a para empresa. depois você vir para a empresa. Então, assim, vai lá, cria casca, depois você vem para cá. Então, isso dá a diferença da própria gestão, né? Uma continuidade, mas uma continuidade de fato com solidez. Sim. Porque não está lá porque eu sou filho. Sim. É. Eu tô lá porque, de fato, eu cumpri os requisitos, eu me capacitei, eu me treinei. E uma outra percepção que eu acho que falta muito para os donos ou donas de empresa é ver os seus colaboradores, particularmente, eu nem gosto muito desse termo colaborador, me dá a impressão que é aquela pessoa que te ajuda, né? Mas E, na nossa verdade, não é NR, isso, né? Na fala verdade. colaborador. Hã? Na nossa nova NR, né? É. O PGR fala Fala, colaborador. fala colaborador. Não fala funcionário. Mas eu Não é. particularmente, Eu também não consigo falar colaborador, eu falo funcionário. Não, porque ele. eu falo os dois. Mas no É, documento. mas ele no dá oficial segurança, mesmo, a tem que ser legislação, ela colaborador. A coloca como legislação fala colaborador. Eu não consigo falar Mas, colaborador. para mim, o colaborador, ele é o seu cliente. Sim, com Se certeza. você não for capaz de encantar quem está ali do seu lado, ele é o seu primeiro cliente. Então, muito difícil você levar isso para fora dentro da sua empresa. Agora eu tenho uma última pergunta para as duas, tá? Posso fazer para Maria primeiro. Fala para mim, Maria, assim, olha, o que a sua empresa pode melhorar para quem não tem segurança do trabalho hoje? O que a sua empresa vai lá e assim, olha, contrata a minha empresa porque eu resolvo isso, isso, aquilo. Em poucas palavras, tá? Tem que ser em pouco, porque se fala É. tudo não dá, né? Isso. Fala para mim o que você resolve. Assim, Kedma, eu sou formada na segurança do trabalho e a maioria do pessoal que faz a segurança do trabalho eles só aplica a parte física. Física que a gente fala, doenças ocupacionais, doenças, né, agregadas que vêm do trabalho. Mas a Barbosa não, a Barbosa ela quer trazer tanto a tratativa da saúde física e tanto com a tratativa da saúde mental do colaborador. Né? Que a gente tem que falar o colaborador. Mas eu faço essa tratativa. Mas
as empresas, a maioria, quando vem procurar Barbosa, é que está com problema trabalhista, que nem a doutora vai saber. Insalubridade, gente, eu sou, acho que uma das últimas técnicas que não gosto que paga insalubridade para funcionário, porque eu falo que a insalubridade é para acabar com a saúde daquele cara. Então eu falo assim, eu falo pro empresário, eu falo assim, ó, você só vai pagar insalubridade para esse cara se tiver na convenção coletiva, porque a convenção coletiva tem uma força muito grande, né? Tem. Mas se não tiver, gente, dá para fazer uma gestão aqui que dá pra gente melhorar. O dinheiro que você gasta pagando insalubridade para esse cara, vamos melhorar o salário dele, vamos implantar, fazer metas dentro da empresa, vamos dar um café da manhã melhor, vamos virar, né? Tirar esse dinheiro que você está acabando com a saúde do cara e vamos colocar outra coisa no lugar. Mas a maioria não pensa, a maioria pensa assim, não, eu vou pagar lá a insalubridade que eu vou estar livre. Eu falei, você não está livre, você tá fazendo um problema pior para você lá na frente. Então, eu penso lá na frente. Tem muita gente que já chegou em mim e falou assim, mas não tem que pensar no dia de amanhã. Você tem que pensar no dia de amanhã, sim. Sim. E o dia Ainda de mais amanhã, enquanto empresa, né? ainda mais vocês que são empresários, entendeu? Então, eu não vejo só a segurança Sim. do trabalho, da parte documental, que é o básico, que eu falo arroz e feijão, que eles Sim. falam, vamos fazer o levantamento de risco, vamos fazer os exames corretos. Tudo isso Não. você faz. Esse daí, eu falo que isso daí é o arroz e feijão. Tá. Então, a gente tem Você que faz começar além os disso. complementos. Vamos colocar aí uma Sim. salada, vamos colocar uma carne bem É. feita, vamos ver como está a parte da contratação da sua empresa, vamos ver como que é. Você tem a gestão, se não tem. E quando você vai ver isso, nem a pessoa que vai fazer a contratação que está lá na ponta, lá na frente, ela não sabe. Tá. Ela não sabe de nada disso. Então, eu falo assim, gente, eu quero resolver problema, porque dá problema todo mundo dá. O que nós temos que fazer para resolver? Vamos ver o que nós podemos fazer. A Barbosa faz. Muito bem, Resolver o Maria. problema. Muito bem. E a Patrícia, fala para mim o que você resolve. Eu quero que as empresas e os empresários tenham lucro e liberdade. E para isso precisa ter uma mentalidade. Eu acho que é isso que eu posso colaborar. Olha! Ainda bem que você falou que você gosta das frases, gosto. né? Que Eu legal. gosto das frases. Gente, agora eu queria que vocês falassem também rapidamente que o nosso tempo tá esgotando aí, Ju? Então eu vou finalizar aqui, mas o Grupo Mulheres de Negócios, eu agradeço imensamente vocês fazerem parte do grupo. Eu queria saber um pouquinho sobre como que vocês... sobre como que é participar do grupo, mas isso vai ficar para uma próxima. E eu queria agradecer aqui ao Estúdio House, Ju e Renato, por abrir essa oportunidade de nós trazermos essas mulheres maravilhosas, igual está aqui hoje, a Maria e a Patrícia. E assim, é um tema das duas que eu adoro, então assim, eu ficaria Nossa, um casou tempão, mesmo os assuntos, ficou eu- muito bacana. eu ficaria um Parabéns. tempão aqui falando com as duas. Então, parabéns, muito obrigado por vocês fazerem parte do grupo, tá? Espero ser mais contribuição aí na vida de vocês, tá? Obrigada. E Estúdio House, gratidão, mais uma vez estamos Obrigada, aqui querido, por abrir a finalizando casa. um Mas podcast. muito bonito, viu, o espaço. Vale a pena. Última frase para consideração final. Eita, ela me pegou de surpresa. Pegou de calça curta, Kedma. Última frase? Qual tipo de que você quer que eu tô? Agora já, eu fiquei, deu um branco. Fala você, Patrícia. Você, Patrícia. Deixa eu Vou falar. Essa frase é a frase da minha empresa. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer, fica aqui o convite. Ela está estampada na parede da escada, que são 2 andares, né? E lá está escrito: não sede conformados com este mundo, mas sede renovados, transformados. Vou corrigir. Não sede conformados com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, maravilhosa! Isso daí! Parabéns! Muito lindo. E o meu, gente, vocês sabem, o conhecimento transforma.